Fala, Dev. Vamos continuar aqui com a nossa aplicação, trabalhando com rotas, tá? A primeira parte, nós criamos a funcionalidade de fazer a busca dos detalhes, né? Como a gente fez aqui no nosso Product Models. Sempre que a gente passa qualquer entidade, o ID e o campo, ele traz para a gente um campo específico. Ou se eu passar a entidade e o ID, ele traz só o data inteiro, né? Ou melhor, ele traz aqui o objeto inteiro dos detalhes do produto. Se você não está entendendo, chegou agora no canal, dá uma olhada no vídeo anterior, tá aqui na playlist, vai ter algum lugar aqui para poder você clicar, ou no final do vídeo tem também, ou na lista de vídeos você consegue ver meu último vídeo em que a gente começou essa aplicação aqui trabalhando com rotas. O que a gente vai fazer hoje é usar o parâmetro, tá, do ID do produto para ir lá buscar qual que são os detalhes desse produto, então colocar numa segunda página. Então a gente vai trabalhar hoje com parâmetros de rota. Então vamos lá para o nosso manifest, criar a nossa rota. Aqui nas rotas, né? Aqui eu já tenho uma rota criada, que é a rota principal, então só vou duplicar ela. Ao invés de route main, eu vou chamar de route detail. No lugar dessa query, eu vou dizer que é o meu product barra, e aqui é que está, né, onde a gente cria o parâmetro. Para criar o parâmetro, é só depois da barra aqui eu colocar dentro de chaves o nome do meu parâmetro, vou chamar de prod ID. E o meu target vai ser target detail. E aqui embaixo nas targets, eu vou duplicar essa target main. Trocar o nome aqui para target detail. E vou dizer que a minha view que eu vou chamar vai se chamar detail. Eu vou criar ela agora. Então aqui detail. Tá, a rota já está feita. O que eu preciso então é de uma view para a nossa view detail, né? Então esse é detail.view.xml. Ok. E também preciso de um controller para essa view. Esse é detail.controller.js. Vou pegar aqui qual é o nome desse controller para eu colocar na view. E aqui onde está controller name, eu vou botar o nome do meu controller que eu criei. Tá? Só para a gente saber se está funcionando, vou criar aqui uma page. Dentro da page um content, dentro desse content vou usar um text. Dentro do text vou colocar aqui, ó, detail view. Pronto, assim a gente sabe que se ele cair aqui, ele está indo para detail view. Tá? Por enquanto, se a gente for na nossa aplicação, nada está acontecendo, porque eu só fiz a configuração, né? Criei a rota no manifest, a rota e o target, criei a nossa view detail e o nosso detail controller. Para não ficar confuso, vou até deixar eles fechados por enquanto, que eu não vou modificar nada aqui neles. Também o manifest não precisa modificar. O que a gente vai trabalhar agora é criar a funcionalidade no nosso, quando clicar na linha, né? A gente já tem aqui a column list item press que eu tinha criado para poder fazer a chamada, né, do detail passando fixo um ID, mas o que eu vou fazer agora é usar a rota. Para isso, primeiro eu tenho que buscar a rota, né? Então eu vou criar uma const router, vai ser igual ao this.get owner component, acho que é assim, component ponto get router, e depois vou fazer o meu router, dar um nav2 para minha rota. Qual foi o nome que a gente deu lá na rota? Vamos no manifest, acho que é router detail. Route detail. E aqui eu vou passar o meu parâmetro. E para passar o parâmetro, né, primeiro eu passo qualquer rota, vírgula, os meus parâmetros. E o nome do meu parâmetro é prod ID, né? Prod ID. E o que eu preciso fazer agora é pegar dentro do meu evento, do clique, qual que é o Product ID. Então, se eu pegar aqui, ó, event, ponto, get source, ponto, get binding context, ou seja, está pegando qual que é o contexto de bind, que nesse caso aqui o contexto do bind é o que está aqui em cima no items, tá? Que é o produtos, que é o bind que está aqui nessa célula, né? Que é aquela linha que a gente está clicando. Ponto get object,
object, ou seja, ele vai transformar aquelas células todas num objeto de JSON. Então, como ele é um objeto JSON, eu posso pegar o meu product ID. Acho que é assim que está o nome. Aqui eu não uso, mas como ele está no contexto, só eu pegar daqui. Pronto. Feito isso, então, na teoria que ele já deve fazer a navegação. Vamos lá, clicou numa linha, a gente navegou para cá, ok. Tá funcionando, porque ele está mudando aqui, ó. Product barra 1, se eu voltar, clicar em outro aqui qualquer, que é o product barra 9, ou seja, então ele já está trazendo para cá, para mim o ID. O que eu quero fazer? Quero criar aqui, melhor, quero começar a utilizar aqui os valores, né, o detalhe, né, para esse produto aqui. Então, agora o que a gente vai fazer é modificar a nossa detail controller. Ali ainda não tem um onInit, preciso criar aqui um onInit. Vou criar aqui um onInit, posso tirar esse prototype. Dentro do meu onInit, vou criar aqui a busca da rota para fazer o routed method. Então vou fazer uma const router vai ser igual ao meu this.get owner component.get router. Tá, é o mesmo que eu usei lá para fazer o nav2, só que agora ao invés de o nav2, vou fazer o meu router buscar qual que é a minha rota, tá? Essa rota aqui que eu quero usar, os parâmetros. Cadê o manifesto? Está fechado. É a route detail. E depois disso, eu posso dar um attach partner match. Ou seja, toda vez que o partner mudar, a URL mudar, ele vai cair aqui se for para essa rota, né? Se chegar nessa rota, ele vai ler a modificação do partner. E vou passar aqui uma função e o contexto. Essa função eu vou chamar ela onDetailMatch. Matched. OnDetailMatched. E o contexto vai ser o meu contexto local. This. Ele está marcando assim porque a minha extensão diz que ele não existe. Ó. Ou seja, ainda não criei. Posso vir aqui e declarar ela todinha, mas como tem extensão, posso vir aqui e dar um quick fix. E aí ele cria já para mim, tá? Só não colocou o parâmetro, que é o event. E ele já criou a função aqui para mim, tá? Ele só não criou a palavrinha lá de function e tal, mas aqui não tem problema. Então aqui, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para os argumentos da minha URL e pegar o meu product ID. Então vou criar uma const aqui, que vai se chamar prod_id, que vai receber o meu event. Ponto get parameter. Vou passar o nome do meu parameter, que é o arguments. E vou pegar o meu argumento, que é o prod ID. Depois disso, o que mais eu preciso agora? Agora eu precisava, para poder usar lá, era criar um JSON recebendo os detalhes, né, da nossa chamada lá. Ah, outra coisa, vou ter que importar aqui a nossa product models aqui. Então, vou vir aqui, vou fazer o URL, vou injetar essa dependência aqui do meu product models, para eu poder usar ele aqui embaixo. Vou criar uma nova const aqui, que vai se chamar, deixa eu pensar, pode ser products. Pode ser product, vai. Product, que é igual o meu product models ponto get details. Aí ele pede qual que é a entidade, nesse caso aqui é a products. Qual que é o ID? Meu ID aqui é o meu prod ID, tá? Que é o que está vindo lá da URL. Vai ser prod ID. E eu vou passar aqui como null, porque eu não quero pegar um único campo. Vai trazer o meu objeto inteiro. Depois disso, eu preciso também criar um model local. Então, vou fazer um const view
ODetail model, ODetail model, vai ser igual um new JSON model. Fazendo assim, ele já importou para mim, tá? O JSON lá em cima, ó. Botei JSON model aqui, ele já criou automaticamente aqui e já botou aqui um alias na função. Tá. Esse é o meu model, vai ser o meu product, que aqui ele vai receber o meu product. Depois disso, o que eu tenho que fazer é colocar ele como modelo dessa view. Então, this get view ponto set model. Vou passar o meu ODetail, vírgula, o nome que eu quero dar, que vai ser OViewDetail. Vou botar uns nomes diferentes para não ficar se repetindo muito aqui, depois eu me perder sem saber se eu estou falando do modelo da view ou do meu modelo JSON local aqui. Tá, então aqui eu posso salvar e eu vou usar esse cara aqui agora lá na minha detail view. Ao invés de eu passar só assim, detail view, eu vou passar aqui, ó. Tava até errado, detail to product, ou melhor, to, e aqui eu passo o nome, vou passar o product name. Então, para fazer um bind aqui, vou passar o meu view detail maior barra product, que é nossa propriedade que a gente criou, né? E para acessar um valor dentro da propriedade, né, diferente do que a gente fez na lista, é só botar mais uma barra e colocar aqui o que eu quero, que nesse caso é o product name. Vamos conferir? Nosso get detail, product name. É isso. Boa. Então, salvando. 9. Deixa eu voltar. Se eu clicar aqui, lá tem que aparecer shy. Não apareceu shy. Vamos inspecionar para ver aqui se deu algum erro, se tem algum problema. Tá, esses aqui são os erros de 18N. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Network. Vamos recarregar, ver se ele buscou o ID 1. Aqui ele buscou o ID 1. Tá tudo aqui. Então a gente tem um problema de bind. Conferir se o bind está certo. View detail, product. Será que é product mesmo que eu coloquei? Detail controller, product. É product. Tá, será que esse cara que está sendo preenchido? Tá sendo preenchido. Vamos colocar um break aqui, ó. Vem no source. Vou colocar antes de setar a minha view. E vou recarregar. Já parou aqui no nosso break. O product. Ah, é uma promise. Esse que é o problema. Eu esqueci que a nossa função, se a gente olhar aqui, ó, no nosso modelo, ela devolve pra gente uma promise. Ou seja, quando isso já faz a renderização, a promise ainda não está resolvida. Então a gente não pode fazer desse jeito. Então eu vou modificar isso aqui. Vou tirar essa const. Vou colocar aqui um den no final. Ponto. Den. E eu preciso de uma função. Então essa função, aqui eu vou passar o meu, qual era o nome? O product, né? Ó, product. Estava até escrito errado ali. Product. Ó, product. E vou fazer uma arrow function aqui. Para quê? Vou tirar esse reject aqui também, que não vou precisar dele. E eu vou passar tudo isso aqui para dentro. Ctrl X. Tá, então agora eu vou fazer a chamada do meu getDetails passando os valores. Assim que ele resolver, ele vai criar esse objeto para mim. Eu vou criar meu modelo, vou setar meu modelo na detail. Tá, posso tirar daqui, deixar ele executar. Pronto, já resolveu. Ó. Posso até tirar aqui. O problema era esse, que era uma promise. Se eu voltar aqui e procurar um outro, o Tiff, papapá, ele vai mudar aqui para Tiff, tal. Pode ver que ele até demora um tempinho para modificar, por quê? Porque é o tempo que ele leva para ir lá fazer a chamada, buscar o dado e modificar. Tá? Então já está funcionando, já está trazendo os valores aqui para a gente. Tem umas que vão mais rápido que outras demoram um pouquinho mais como essa, mas ele já traz os dados aqui para a gente. Então já está navegando para cá. Então o que a gente precisa fazer agora é só trabalhar a nossa view detail. Vou apagar tudo aqui. Vou deixar minha view detail. E aqui eu vou dar um title para ela. Title. Vou chamar product. Vou até usar o que está aqui. Vou usar esse cara aqui, detail to product. E vai ter o nome do produto lá em cima.
já no título da página. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar um Simple Form para ficar mais interessante. Para eu buscar o Simple Form, eu preciso do meu layout. Então vou ter que criar uma nova aqui. É do layout. Vamos lá na documentação para eu não me enganar. API Reference Simple Form. É layout mesmo. Então vou criar um novo aqui. Vou importar aqui o XML NSF sap.y.layout.form. E aqui embaixo eu vou buscar o meu Simple Form. Ok. Aqui no Simple Form preciso de um content. E dentro desse content eu vou ter conjuntos de label e input. Então aqui só dá aqui um, acho que é mode, models, empty, type, title, details. Ok? Então vou colocar aqui o meu conjunto de label inputs. Então vou ter a primeira label text. Vou pegar daqui mesmo. Primeiro é o product name. E aqui eu vou ter um input. Não precisa ser um input, que eu só vou apresentar o valor. Então eu vou deixar ele como um text. Label text. E o text eu vou fazer o bind para o meu product name. Tá. Só que aqui tem que ser assim. Não ser todos igual tá aqui, porque eu vou pegar no meu modelo local. É isso. Então já tenho product name. Tenho 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Product name. É o meu supplier ID. O outro vai ser o category ID. Depois o quantity per unit. E por último, meu unit price. Unit price. Ok. Salvar. Voltar aqui no nossa aplicação. Aqui, ó, os detalhes para o detail Kumbu. Quais são os detalhes dele? Tá aqui. Product name, supplier ID, category ID, quantity per unit, unit price. Se eu voltar, clicar numa outra linha qualquer, ele vai buscar. Demorou um pouquinho mais, mas está aqui, ó. Bom, então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça aí de dar um joinha, de curtir o vídeo, de compartilhar com outras pessoas que querem aprender mais sobre os 5. Se tiver alguma sugestão de vídeo, o que a gente pode fazer para melhorar o canal aí, ou trazer mais conteúdo, coloque aí nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.